Hoje a gente vai começar falando de duas partes que ainda fazem parte de Segundo Reinado e que foram algum. Deixa eu falar aqui de novo, que hoje tá foda. Bom, hoje a gente vai falar de dois assuntos que são referentes ainda a Segundo Reinado, Segundo Império, e foram catalisadores, né? Ajudaram na deposição de Dom Pedro, que a gente já viu um pouco sobre na outra aula, e agora eu vou voltar um pouco. Bom, primeiro a gente vai falar de questão Christie, mas eu quero dar um panorama de tudo que aconteceu para até o final, até dar o episódio da questão Christie. Bom, a supremacia britânica aqui no Brasil se concretizou quando a família real veio para cá, em 1808, 1809. E quando eles chegaram aqui, 1808, 1809, eles abriram os portos a comércio das nações amigas, que no caso, o que mais interessava era a Inglaterra. E 2 anos depois, em 1810, foi feito um tratado das tarifas alfandegárias, que a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, que eles pagavam 15% e o restante pagava 20, 25% de taxa alfandegária. Isso deu para eles um domínio econômico e, digamos, autoridade para intervir na política e no processo de independência e até mesmo no Estado Nacional e economia do Império. Porque com esse ganho de, como posso falar, privilégios, né? Com esses privilégios dados à Inglaterra, eles conseguiram poder aqui. Primeiramente, eles não só deram empréstimos para o Brasil. No Segundo Reinado, eles consolidaram a sua grandiosidade, a sua preeminência. Por quê? Além de eles, além do Brasil, importar muitos produtos britânicos manufaturados por aqui não terem fábricas, com o monopólio do comércio exterior, eles tinham um monopólio, né, porque era mais barato. Os capitais ingleses foram investidos aqui no Brasil na ferrovia e processo de comercialização interna. Então, além de eles ganharem muito dinheiro com essa baixa tarifa alfandegária, eles ainda investiram no país, aqui no Brasil, nesse setor de transporte. E demais investimentos foram no setor terciário, serviços urbanos, como abastecimento de água, a rede de esgotos e a iluminação a gás. Paralelamente a isso, paralelamente a esses investimentos, nós temos o endividamento do Estado, graças aos empréstimos que os nossos imperadores fizeram com a Inglaterra. E todos eles foram intermediados pela Casa Bancária de Rothschild. Bom, agora com esse panorama geral, a gente consegue falar de questão Christie. Bom, a gente pode resumir a questão Christie em uma reação do Império Brasileiro com o imperialismo britânico, porque eles queriam se sobrepor a gente, queriam mandar aqui, certo? Bom, o rompimento das relações diplomáticas tiveram mais motivos do que os episódios que aconteceram aqui. Foi tipo, tinham alguns rancores, digamos, guardados, e 2 episódios que ocorreram aqui no Brasil que eclodiram tudo, certo? Os primeiros são o não cumprimento da lei de 1831, que declarava livres os escravos africanos que aqui desembarcassem. Então, todos os escravos que chegassem no Brasil após a lei de 1831 seriam libertos. Não aconteceu isso. A tarifa Alves Branco de 844, que cortou o privilégio deles sobre as taxas alfandegárias, agora eles pagariam como os outros. Então isso também gerou um rancor, uma mágoa, né? A repressão britânica sobre o tráfico negreiro. Então, o comércio negreiro que vinha para o Brasil, no meio do caminho era interceptado pela esquadra britânica.
E isso começou a ficar mais chato, né? A situação ficou tensa entre os dois países por conta dessas três características, desses 3 episódios. Bom, a questão se intensificou ainda mais quando um enviado britânico, Sir William Christie, o qual arquitetou 2 episódios de forma arbitrária. Então, tipo, sem consentimento da Inglaterra, ele fez essas 2 coisas acontecerem que, digamos que, fez com que fossem cortadas as relações, certo? Primeiramente, ele queria achar responsável. Primeiro a gente teve o desaparecimento do navio inglês Prince Wallace, e as autoridades brasileiras tentaram achar o responsável e não conseguiram. Não conseguiram achar os responsáveis do furto do barco. Christie, então, declarou que deveriam ser pagas para a Inglaterra 3.200 libras para que fosse recompensado pela perda do navio. E, além disso, teria que ser colocado um investigador inglês junto da equipe brasileira, das autoridades brasileiras. Não foi paga essa indenização. A gente foi para trás? Tá. Depois desse episódio, nós tivemos a prisão de 2 oficiais ingleses, 2 oficiais de fragata ingleses. Os 2 estavam embriagados, foram para um bar no Rio de Janeiro e causaram baderna, acabaram se envolvendo em algumas brigas e foram presos. Depois de serem identificados como oficiais ingleses, eles foram libertados. Era para acabar por aí, só que Christie entendeu como uma ofensa grave à Marinha de Sua Majestade e exigiu a punição dos policiais que prenderam os oficiais. Dom Pedro ignorou essa exigência. Então, como represália do não pagamento da indenização e a não punição dos policiais brasileiros, em 62, o almirante Warren, que era um... Como que eu posso falar? Christie mandava no Warren. Eu não lembro a palavra certa agora. A mando de Christie, Warren apreendeu 5 navios... superior. Justo, boa. Christie era superior de Warren e mandou ele apreender 5 navios mercantis brasileiros que foram levados para a Ilha de Palmas. Isso causou insatisfação dos comerciantes daqui, né? Porque não chegaram, eles perderam seus subordinado. Boa, Nathan. Ele era subordinado. O Warren era subordinado de Christie. E apreendeu 5 navios mercantis brasileiros que foram levados para a Ilha de Palmas. Essa ação de Warren causou insatisfação nos comerciantes, porque afinal as suas mercadorias, o seu lucro, seu dinheiro estava apreendido. E eles começaram a arquitetar, a organizar represálias a comerciantes ingleses que estavam no Brasil. O que fez que Christie viu toda essa situação, que ele poderia perder, fazer a Inglaterra perder a sua linha de comércio no Brasil, e quis propor que essa questão, essa briga, esse desentendimento, fosse solucionado por arbitrariamente. O que é essa ideia? 2 países em conflito, eles chamam um terceiro para servir como árbitro. Ele vai ver a situação de fora e vai falar quem está certo. A questão foi submetida a Leopoldo I, que era rei da Bélgica, e ele se decidiu a favor do Brasil. Mas antes disso, o Dom Pedro efetuou o pagamento de 3.200 libras para indenizar a Inglaterra sobre os navios. E com esse pagamento, ele queria os seus 5 navios de volta, né? Mas o Christie não cumpriu as determinações do lado arbitral e fez com que o Brasil rompesse as ações diplomáticas, então, em 63. Então, o Brasil pagou o que devia pagar, né, pelo arbitrariamente, e Christie não cumpriu com a parte dele. Então, as relações estavam cortadas com a Inglaterra e foram ser reavistas em 65, quando a Inglaterra apresentou-se oficialmente a Dom Pedro
e se desculpou pelos atos violentos do seu ministro. Então, ali, em 65, ficou tudo resolvido entre os dois. É lógico, é lógico. É porque, assim, o cara, ele veio pra cá se sentindo superior e que podia fazer qualquer coisa. Essa é a ideia da questão Christie. Por isso que é a reação do Brasil, da Império do Brasil com o Império Britânico. Que o cara veio como se fosse a autoridade master, que ele podia fazer o que quisesse sem nenhuma consequência, entendeu? O brasileiro rouba, ele é roubado. Então, ele pagou o dinheiro que era um navio que o cara escondeu e não pegou os seus 5 de volta. Stonks. É isso. Aqui, Pedrinho falando que não ia pagar. Eu não sei porque tá fora de ordem. Era pra ter aparecido antes, mas tudo bem. Aqui ele declarando que não ia pagar as 3.200 libras como indenização do navio que tinha sido furtado, né? Porque não, teoricamente não era o certo, ele não tinha nada a ver. Bom, vamos lá. Guerra do Paraguai. Ela foi o maior conflito envolvendo o Império Brasileiro e foi um marco importante, tendo que ele modificou o cenário vigente, político e econômico. Político, porque agora os militares, depois dessa guerra, eu vou dar uma adiantada, mas quem encaixou aqui. Os militares, depois dessa guerra, teriam um prestígio, digamos assim. Eles se sentiram num patamar melhor e queriam um destaque político. E econômico, porque Pedrinho começou a pegar mais empréstimo e foi só aumentando a dívida do Brasil com a Inglaterra, certo? Bom, no Paraguai, o ditador Francisco Solano Lopes, que era um grande admirador de Francisco Napoleão, do imperador francês Napoleão III, ele vinha, ele vinha militarizando seu país na forma de criar o Paraguai Maior, que consistia numa parte do Mato Grosso do Sul, um pouco da Argentina e um pouco do Uruguai. Então, tipo, eles iam pegar o Paraguai e fazer assim, ó. Pegar um pouco de cada território em volta. Era o que ele queria fazer. Tá. Eu achei que não tinha colocado. Tá bom. Era Uruguai, Rio Grande do Sul e parte do Mato Grosso. Isso no Brasil. Uruguai. E mais tarde ele resolveu pegar a Argentina. Uma parte da Argentina. Por isso que ela entrou. O potencial militar paraguaio representava uma séria ameaça à hegemonia brasileira na região platina. Que eles queriam pegar uma parte do território. Queriam arrumar guerra. E a Grã-Bretanha, ela deu... ela se posicionou a favor do Brasil e contra o Paraguai, porque esse modelo econômico independente consistia em um exemplo que os britânicos se interessavam em destruir, porque não ia ser rentável para eles, e como estava funcionando, eles queriam destruir, porque, né? Dinheiro. Razões para o início da guerra. As razões desencadearam a partir de 62, quando Solano Lopes assumiu a presidência do Paraguai. O presidente colocou em prática a política de aproximação com os federalistas, os Urquiza, que eram adversários do governo de Buenos Aires, e com os blancos uruguaios, adversários dos governos argentino e brasileiro. A aproximação com os blancos era importante para o Paraguai, porque assim eles garantiriam a saída para o mar. No entanto, internamente o Uruguai vivia um período de grande turbulência política, por causa da disputa pelo poder dos blancos e colorados. Os colorados, liderados por Venâncio Flores, lutavam contra o presidente do país, o branco Bernardo Berro. Essa disputa política repercutiu aqui no Brasil, quando o governo brasileiro passou a ser pressionado pelos gaúchos para que seus interesses no Uruguai fossem defendidos. Então, os gaúchos começaram a cutucar o governo e falar, ó, vamos resolver essa treta aqui no Uruguai, porque senão eles vão começar a vir para cá. E a gente tem negócio lá, então vamos ajudar? Beleza. O governo brasileiro, então, deu apoio para os colorados e demonstrou o interesse de intervir militarmente para colocar os colorados no poder. Isso não agradou o presidente do Paraguai,
que havia sido convencido por seus aliados, os blancos, de que a inerência do Brasil fazia parte do projeto de anexação do território paraguaio. Então, do uruguaio. Os blancos colocaram na cabeça do presidente do Paraguai que essa ação brasileira seria para anexar o Paraguai ao Brasil. Então, em um futuro próximo, o Paraguai. Então, tipo, eles iam anexar o Uruguai e o Paraguai. Era essa ideia que eles tinham na cabeça deles. O Brasil, porém, interferiu no Paraguai para garantir os seus interesses econômicos e não possuía interesse expansionista. Então ele só foi lá, colocaram os blancos no poder, ajudaram a colocar os colorados no poder e vazaram. Eles não expandiram de lá, não pegaram território nem nada. Essa ação brasileira de intervenção a ação brasileira gerou uma resposta paraguaia que em 64 lançou um ultimato no Brasil para que não interferisse no conflito uruguaio. Então, tipo, aqui o Brasil ia interferir, os paraguaios lançaram um ultimato para que eles não interferissem, mas o Brasil ignorou. E em setembro de 64, os colorados foram colocados no poder. E em represália a essa ação brasileira, a ignorar o ultimato, Francisco Solano Lopes autorizou o ataque ao Brasil, que em dezembro do mesmo ano, uma embarcação brasileira que navegava no Rio Paraguai foi aprisionada. E em seguida, a província do Mato Grosso foi invadida por tropas do Paraguai. E a guerra se iniciou dali para frente. Bom, aqui os principais acontecimentos da Guerra do Paraguai. O conflito foi dividido em dois momentos. O primeiro, que foi as ofensivas paraguaias, que foi bem pouco, foi pouco tempo. Depois a movimentação da Tríplice Aliança, que foi formada por Brasil, Uruguai e Argentina, que se juntaram para acabar com esse ditador. Após a invasão de Mato Grosso, o exército paraguaio coordenou ofensivas militares que ocasionaram na invasão no Rio Grande do Sul e depois na província argentina de Corrientes. Foi aí que a Argentina entrou, né? Em 65. A invasão do Rio Grande do Sul e de Corrientes foram grandes fracassos do exército paraguaio. Eles entraram e perderam. Eles foram obrigados a recuar e se posicionar defensivamente em suas fronteiras. Isso deu início à segunda fase, que foi o ataque à ofensiva da Tríplice Aliança. Então, eram os 3 países contra o Paraguai. Nesse período, teve o destaque a Batalha Naval de Riachuelo, que vocês já devem ter visto alguma imagem, eu tenho uma aqui para frente, em junho de 65, na qual a Marinha Brasileira alcançou a vitória importantíssima. Ela abriu rota marítima para o Paraguai. E nisso, né, depois de ganhar, além de ela abrir a rota até o Paraguai, ela fez bloqueio naval para o Paraguai para que ele não recebesse nada, nenhum apoio. E outro destaque foi a Batalha de Curupayty, foi caracterizada por uma grande derrota da Tríplice Aliança. Estima que entre 4 e 9 mil soldados, entre brasileiros, argentinos e uruguaios, tenham morrido nessa batalha. E uma vitória fundamental da Tríplice Aliança foi a conquista da fortaleza de Humaitá, em 68. A fortaleza era um ponto estratégico de defesa uruguaia e essa conquista abriu as portas da vitória. O enfraquecimento das defesas paraguaias depois de Humaitá permitiu que o Brasil e seus aliados conquistassem Assunção, capital do Paraguai, em 69. Nós temos aqui que os caras já tinham se rendido, mas a ofensiva não parou. Eles já tinham mostrado a rendição, mas a Tríplice Aliança não parou e foi até o final, devastando todo o país. Tanto que o exército paraguaio contava apenas com adolescentes, com menos de 15 anos. E só acabou na Batalha de Cerro Cora, em 1870, quando Francisco Lopes foi morto por soldados brasileiros. Aqui nós temos a Batalha de Riachuelo, uma pintura.
Bom, consequências da guerra. Para o Paraguai, como eu falei, causou uma imensa destruição e fragilizou sua infraestrutura e economia, e fora o número de mortos. E até hoje ela não se estruturou certamente. Nós podemos ver que Paraguai é um país pobre, digamos assim, porque toda a sua infraestrutura é destruída, é tudo dali para frente não conseguiram reestruturar tudo, certo? Não arrumaram, né? Bom, no Brasil, ela como eu falei no começo da aula, deu um spoiler, ela fortaleceu os militares como instituição, então agora os militares eram vistos como heróis de guerra, e assim eles queriam parte na política. E todo esse alvoroço militar enfraqueceu o sistema político monárquico e esse mesmo sistema começou a ser questionado. Além da economia, que né, Dom Pedro II acumulou mais empréstimos para o Brasil. Né? A guerra foi horrível para o Brasil. Acabou mais ainda com o que já estava. Argentina e Uruguai, os impactos foram bem menores, vindo que não chegou na terra deles, né? O grau de envolvimento deles era bem baixo, certo? Que o Uruguai eles nem chegaram a invadir, a Argentina pegaram um pedacinho só. A maior parte das movimentações foi feita pelo Brasil. Na parte política, a guerra garantiu o fim dos conflitos que aconteciam entre os países, nos dois países, federalistas unitaristas na Argentina e blancos e colorados no Uruguai. Então, para esses caras foi ótimo. Acabou com toda a treta política lá dentro. Certo? Além disso, a guerra do Paraguai contribuiu para o enfraquecimento da classe mercantil em Buenos Aires.